Olá pessoal, gravei esse vídeo aqui rapidinho para falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é a revisão de aposentadoria. A revisão, o que é? Né? Quando o benefício é concedido pelo INSS, você tem 10 anos para discutir, para você avaliar se ele está correto, se ele foi concedido da forma correta ou não, se está faltando alguma informação. Então, nós sempre trabalhamos muito com revisões. Eu falo que a revisão, o advogado tem que ser o que mais entende da área previdenciária, porque ele tem que passar por tudo ali para conferir. Ele tem que ser bom em cálculo, ele tem que ser bom em avaliar contribuições feitas no passado, ele tem que ter uma noção da evolução da legislação como um todo. Ele é o advogado que mais conhece a legislação, que mais conhece as mudanças que aconteceram com o passar do tempo, é o que tem que ter a maior habilidade de identificar falhas, de identificar aonde que a gente pode conseguir melhorar. Ele é um investigador, né? Ele não é uma pessoa apenas técnica, ele tem que ter aquela habilidade de tirar do cliente as informações corretas. Então, o procedimento, como é que a gente faz? Né? A gente começa com uma entrevista para entender se aquele cliente ele já trabalhou na roça, se ele já prestou serviço militar, se ele já trabalhou em área insalubre, se ele já teve ação trabalhista, se ele já trabalhou em área perigosa, né? Então, assim, se a gente solicita alguns documentos para conferir se as informações que estão no INSS batem. Então, antigamente, como é que os advogados faziam, né? A área previdenciária é uma área relativamente recente. A maior parte das universidades não tem na sua grade, não ensina isso para os alunos. Geralmente é uma matéria que é optativa só se o aluno quiser. Por exemplo, a UFMG é uma matéria optativa, né? É uma matéria que eles não consideram ela tão importante para estar ali, né, na grade geral de todos os alunos. Então, nem todos os alunos que formam, eles têm o domínio e o conhecimento, né? Tem que buscar mediante pós-graduações, mediante a prática. Então, assim, como é que era feito? Pegava, olhava de forma muito superficial e geralmente tem erro, né? A gente tem que entender que o nosso país é muito grande, ele nunca teve o interesse de ter as informações de forma correta, porque a partir do momento que ele tem as informações de forma correta, a partir do momento que ele faz o que ele tem que fazer, ele começa a ter que pagar mais por isso. Então é assim, ele vai lá, faz o básico e o segurado, né, e o aposentado, ele que corre atrás de um profissional para ajudar ele a brigar por aquilo ali que é o seu direito. Então, o que a gente observa muito, né, nos casos que a gente analisa aqui no escritório? De cada 10 aposentados, 3 têm direito a receber uma revisão boa, que a gente fala, né? Uma revisão aí pelo menos de 5% a mais do que ele recebe. Porque geralmente todos têm ali um erro, vai aumentar ali 20, 30, 50 reais. Algumas revisões não justificam o custo que vai ter do profissional, o custo que vai ter de uma demanda na justiça ou no INSS. Mas de cada 10, 3 têm uma diferença substancial, uma diferença boa para receber. Então você consegue receber os atrasados, a partir do momento que você se aposentou, você consegue puxar ali um período de atrasados e dali para frente, né? Então, assim, é algo que restabelece a justiça, né? Por isso que é um tipo de ação que a gente gosta muito. E assim, a gente percebe que mesmo pessoas que são organizadas, né? A gente fez uma análise essa semana a gente fez uma análise de uma cliente muito organizada que trabalha em empresas de grande porte. Então, assim, ela mesma não acreditava que teria direito a revisão nenhuma. E quando a gente vai olhar mês a mês,
né? Olhar as contribuições se foram feitas certinhas. Qual que era o salário que ela tinha na época? Porque é até injusto, a pessoa não consegue resolver sozinha, porque a nossa moeda, a inflação que nós temos no nosso país, a gente nem se lembra qual que é o salário que a gente tinha. Então, se você não tiver um sistema de cálculo para te ajudar, se você não tiver um profissional com experiência para entender, para ter aqueles macetezinhos ali, você não consegue comprovar sozinho. E até na justiça, a gente tem que mostrar de forma robusta para o juiz. Então, é por isso que a gente trabalha com sistema de cálculo, por isso que a gente faz tabelas, demonstrando, junto à documentação, para a gente demonstrar de forma definitiva, excelência. Esse foi o benefício concedido pelo INSS, mas a realidade da cliente era essa, né? O salário que ela tinha na época não era esse. Veja a carteira de trabalho dela, veja o extrato do FGTS dela, veja a raiz dela, veja o olerite dela. Então, esse trabalho que ela desempenhou aqui, ela tinha insalubridade, o INSS não considerou. E se tivesse sido considerado, a aposentadoria dela não seria esse valor, seria X valor. Olha, se tivesse sido considerado esse tempo rural que ela tinha, o fator previdenciário ia ser menor. Então, a aposentadoria dela seria maior também. Então, o que acontece, né? Sempre foi um benefício que as pessoas sempre procuraram, né? A gente tem um bom volume até hoje de revisões, mas eu percebo o desinteresse cada vez maior das pessoas, né? Por quê? A justiça é lenta, né? A gente sabe disso. O que um bom profissional faz para diminuir, para reduzir esse impacto da justiça lenta? Ele faz, antes dele entrar com o processo, ele é o primeiro juiz da causa. Então, ele organiza muito bem a documentação, ele apresenta uma petição que não é chata, uma petição objetiva, demonstrando o direito do seu cliente de forma organizada e objetiva, para que o juiz possa analisar e rapidamente se convencer que o seu cliente tenha razão, para que a sentença saia rápido. A partir dessa atitude do advogado, né, de fazer boa parte do trabalho da justiça, né, demonstrar os cálculos, organizar a documentação, correr atrás da documentação junto com o cliente, vamos providenciar isso, vamos correr atrás disso, fica difícil para o INSS se defender e acaba que às vezes ele nem recorre, porque ele fala assim, para que eu vou recorrer disso aqui se eu vou perder? Então, existe essa vantagem, primeiro, de você ter um bom profissional te auxiliando. Só que a maioria das pessoas não sabe nem identificar o que é um bom profissional. Então, e nós tivemos, né, nós continuamos a ter ainda muitos golpes, né? Tinha uma associação em Belo Horizonte que ela assim, mandava cartinha de que as pessoas tinham direito à revisão. Mandava 50 mil cartas na região metropolitana de BH, cobrava uma entrada e era tudo mentira. Até entrava com ação, né? Esse caso foi emblemático em Belo Horizonte. Mais de 12 mil ações que eles entraram, cobrava valores para entrar e eram revisões assim sem qualquer sentido. Só servia para tumultuar o judiciário, gerar uma expectativa, né? E isso aí deu um problema danado para a advogada, tudo, a OAB teve que intervir, o Ministério Público. Então as pessoas começaram assim a não acreditar mais na justiça, a não acreditar mais nos advogados, a não acreditar mais em ninguém e falar assim, quer saber? Deixa do jeito que está, não quero perder meu tempo da minha vida com isso, deixe como está. E o que acontece? A partir do momento que ninguém reclama, que ninguém corre atrás, o INSS vai falar, gente, para que eu vou fiscalizar mais, que é o meu dever? Para que eu vou investir em contratação de profissionais para fazer uma boa análise da aposentadoria? Ninguém está reclamando, ninguém entra com ação na justiça, ninguém questiona o que eu estou concedendo, da forma como eu estou concedendo. Então, deixe como está também.
Então, vocês percebem que é uma piora contínua, e é por isso, que a gente conversa muito, eu juntamente com os advogados que trabalham dentro do escritório, que nós temos esse papel também dentro da sociedade de não permitir que as injustiças continuem simplesmente porque é difícil. Ah, mas é difícil, vai demorar e tudo. Não, mas que demore. Mas se a partir do momento que a gente não brigar, não haverá amanhã. Vai chegar uma hora que vai falar assim, gente, não tem como discutir. Então, o que eu peço nesse vídeo é procure um especialista na área previdenciária e peça para que ele faça uma análise, se você é aposentado há menos de 10 anos, para ele conferir se a sua concessão foi feita de forma correta, se o seu benefício está correto. E se você tiver direito, corra atrás do seu direito. Se todos fizerem isso, vai chegar uma hora que o INSS vai ter que mudar. Ele vai falar assim, nossa, estamos perdendo muitas ações, está ficando caro, a gente tem que investir em melhorias. Então, vamos fazer a nossa parte. Então, um bom advogado especialista, ele vai poder conferir se os salários seus estão corretos, se o cálculo da sua aposentadoria está correto, se existem períodos que não foram considerados na contagem pelo INSS, se existem períodos que você pode averbar e aumentar a sua aposentadoria. Tudo isso, infelizmente, você não consegue resolver sozinho. Você precisa de um bom advogado para te auxiliar, tá bom? E no que precisar, estamos aqui sempre às ordens. Um grande abraço para todos.